O apartamento no centro de São Paulo tinha aquela cara de que ninguém morava ali, embora o contrato estivesse ativo e a luz sempre acesa. Caixas empilhadas no canto da sala, livros jogados em uma estante que mal sustentava o peso das memórias alheias e um cheiro sutil de café queimado, que sempre anunciava que alguém tentava, sem muito sucesso, viver de maneira organizada. Hideki olhava para tudo aquilo com aquela mistura de resignação e ironia que só quem já viveu sozinho por tempo demais conhece. E naquele momento, ele não podia imaginar que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, apenas por causa de um acordo universitário que parecia simples demais na primeira vista. Ah, então, você vai mesmo morar aqui agora? Perguntou Hideki, sentado na beirada do sofá, mexendo nos dedos como se estivesse tentando resolver um enigma insolúvel. Sua voz carregava uma leve tensão, misturada com uma curiosidade que ele se negava a admitir abertamente. Yumi sorriu. Sorriso, aquele tipo de sorriso que poderia incendiar São Paulo inteira sem precisar de fósforo. Ela estava encostada na porta do apartamento, com uma bolsa enorme e um casaco que parecia feito sob medida para destacar cada centímetro de seu corpo. Era impossível ignorá-la. Yumi não era apenas popular na universidade. Ela era uma verdadeira lenda viva. Todos sabiam seu nome, todos queriam conversar com ela, mas ninguém tinha a menor chance de realmente conhecê-la. E agora, por alguma decisão que ainda escapava à lógica de Hideki, ela iria dividir o mesmo teto que ele. Claro que vou, disse ela, inclinando a cabeça com uma mistura de arrogância e charme que poderia ter sido escrita por qualquer roteirista de novela. Mas antes preciso ver se você sobrevive a isso. Hideki riu de nervoso, ou talvez de incredulidade. Porque, convenhamos, receber a garota mais popular da universidade na própria casa não era algo que acontecia todo dia. Ele respirou fundo e tentou organizar os pensamentos. Vai ser só por alguns meses, disse para si mesmo. Apenas até o semestre acabar. Sem drama, sem problemas. Mas já era tarde demais para qualquer pensamento racional. A aura de Yumi já tinha invadido cada canto da sala, cada espaço que ele achava que era só seu. O primeiro desafio foi a bagunça dela. Não uma bagunça comum de quem se muda, mas um caos estudado, meticulosamente espalhado pelo apartamento. Roupas sobre o sofá, livros abertos com anotações coloridas, garrafas de água pela cozinha e uma quantidade absurda de maquiagens que pareciam competir entre si por atenção. Hideki observava tudo com aquele olhar de "é sério isso mesmo?", enquanto Yumi caminhava pelo ambiente como se fosse o tapete vermelho de algum evento exclusivo. Então, você realmente gosta de bagunça, hein? Ele disse tentando soar casual, mas sua voz denunciava uma pontada de desespero. Bagunça é criatividade, Hideki, respondeu ela, jogando os cabelos para trás com uma elegância que ele achou irritantemente perfeita. E criatividade precisa de espaço. Ele bufou, mas não podia negar que havia algo fascinante nela. Um magnetismo que deixava qualquer conversa comum, qualquer discussão trivial, imediatamente carregada de tensão e curiosidade. Hideki estava prestes a descobrir nos próximos meses que aquela convivência seria um teste diário de paciência, inteligência e, principalmente, resistência emocional. A universidade, é claro, já conhecia a fama de Yumi. Cada corredor tinha um murmúrio, cada sala tinha um comentário, e cada grupo de estudantes tinha pelo menos uma história engraçada ou dramática sobre ela. E agora ela estava ali, de repente, na cozinha dele, mexendo no café como se fosse a dona do lugar. Hideki, sentado na mesa, observava cada gesto. O sarcasmo que ele costumava usar para afastar pessoas parecia inútil perto da presença dela. Você sempre faz café desse jeito? Perguntou, tentando quebrar o gelo. Sempre, respondeu Yumi com aquela certeza irritante de quem sabe que está certa e não se importa em provar nada a ninguém. E você vai se acostumar rápido. Hideki soltou uma risada baixa, olhando para a janela do apartamento. Lá fora a cidade pulsava. São Paulo nunca dormia. Carros, buzinas, conversas perdidas e o cheiro constante de pão recém-assado, misturado com gasolina. E por algum motivo, ele sentiu que o caos externo combinava perfeitamente com o caos interno que Yumi trazia. Então, qual é a primeira regra dessa convivência?
Ele perguntou, tentando soar mais firme do que se sentia. Sobrevivência, respondeu Yumi, piscando um olho, e foi impossível para Hideki não perceber a ironia naquelas palavras. E talvez diversão, se você tiver sorte. Eles riram juntos, mas o riso foi curto porque a tensão no ar era quase palpável. Ambos sabiam que aquele era apenas o começo de algo imprevisível. E como qualquer história que vale a pena ser contada, o imprevisível sempre vinha com surpresas. Algumas boas, outras nem tanto. No segundo dia, a dinâmica começou a se formar. Yumi tinha hábitos que desafiavam todas as regras silenciosas de Hideki. Ela abria a geladeira sem cerimônia, deixava sapatos espalhados, ligava música alta, nos momentos mais inesperados e, de alguma forma, conseguia transformar a sala de estar em um palco improvisado, mesmo que ninguém tivesse pedido por isso. Ele a observava com uma mistura de fascínio e frustração, cada gesto dela provocando uma reação diferente dentro dele, desde risadas contidas até suspiros involuntários. Você vai sobreviver a essa semana, Hideki? Ela perguntou sentada na beirada do sofá, olhando para ele como se tivesse acabado de revelar um segredo perigoso. Se eu sobreviver a você, respondeu ele, sem saber se era brincadeira ou ameaça. O clima da cidade, com sua rotina acelerada, combinava estranhamente com a relação que começava a se formar entre eles. São Paulo com seus prédios altos, luzes de neon e cafés lotados. Parecia assistir a cada pequena batalha doméstica entre Hideki e Yumi, como se estivesse torcendo silenciosamente para que algo inesperado acontecesse. Em poucos dias, pequenas situações já se transformavam em dramas dignos de novela. A toalha esquecida na cama, a louça acumulada na pia, o café derramado na mesa. E cada detalhe, por mais trivial que parecesse, era um teste de paciência, mas também uma oportunidade para diálogos inteligentes e cheios de humor ácido. Hideki descobriu que por trás da aparência de perfeição e popularidade de Yumi existia uma mente sagaz, capaz de ironia e sarcasmo, mas também de gestos surpreendentemente gentis e inesperados. Mas o que mais o intrigava era como, mesmo em meio a todo esse caos, Yumi conseguia dominar o ambiente sem esforço. Não era arrogância. Era um tipo de presença que preenchia cada espaço e deixava qualquer pessoa ao redor ciente de sua força. E apesar de todos os alertas que a lógica de Hideki emitia, ele começou a perceber que estava se acostumando com aquela presença, talvez até dependente dela. E isso, é claro, o deixava assustado, porque ninguém nunca tinha conseguido invadir sua rotina tão completamente. Hideki está sentado no sofá, olhando para a cidade pela janela do apartamento. A chuva fina começava a cair lá fora, refletindo as luzes da cidade em pequenos brilhos sobre o asfalto molhado. Ele suspirou, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade pelo que estava por vir. Yumi, por sua vez, estava na cozinha preparando algo que cheirava irresistivelmente a chocolate, e lançou um olhar de canto para ele, quase desafiador. "Bem-vindo à minha vida", disse ela com aquele sorriso que poderia ter seu próprio código postal em São Paulo. Hideki apenas balançou a cabeça, sem saber se queria rir ou chorar. Mas uma coisa era certa. Aquela convivência seria tudo menos entediante. O segundo dia de convivência foi apenas o prólogo do que viria a ser semanas inteiras de pequenas batalhas domésticas, cada uma recheada de ironia, frustração e, para Hideki, uma pitada de fascínio que ele teimava em não admitir. Logo pela manhã, Yumi decidiu que o ritual de café era algo que poderia ser reinventado, o que significava, na prática, derrubar o café já pronto na mesa, abrir todos os armários e fazer uma espécie de teste culinário improvisado que transformou a cozinha em um campo de guerra perfumado de queimado e açúcar. Hideki, que já estava acostumado com sua rotina meticulosa, apenas observava, balançando a cabeça com aquela expressão de "não acredito que isso está acontecendo de novo". "Sério, Yumi?", perguntou ele, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir esconder a leve diversão que sentia. "Você não consegue pelo menos uma vez seguir algo simples?" "Simples é relativo, Hideki", respondeu ela, sorrindo de forma enigmática, como se aquela fosse uma lição de filosofia escondida em forma de café derramado. "E a vida é mais divertida quando você arrisca." Enquanto a conversa se desenrolava, a tensão da convivência
começou a se manifestar em pequenas situações públicas. Na universidade, Yumi era, como sempre, o centro das atenções. Hideki percebeu que, por mais que tentasse manter distância, ela sempre conseguia arrastá-lo para o olho do furacão. Em um dia de aula, uma colega decidiu fazer um comentário malicioso sobre ele, insinuando que quem mora com o Yumi só pode ser estranho ou sortudo demais. Hideki, acostumado a se manter invisível, ficou vermelho. Mas Yumi apenas lançou um olhar de canto, cheio de sarcasmo e audácia. Estranho? Talvez. Sortudo? Definitivamente, disse ela com aquela entonação que não deixava espaço para contestação. Mas não se preocupe, Hideki, isso passa. Ele suspirou, consciente de que ela tinha razão, mas ao mesmo tempo percebendo que a convivência não seria tão simples quanto pensava. Cada pequeno gesto de Yumi era como uma peça de dominó. Uma ação aparentemente trivial desencadeava uma série de eventos inesperados, cada um mais desafiador emocionalmente do que o anterior. No apartamento, os conflitos continuavam a se acumular. Yumi tinha o hábito de usar o quarto dele como base de operações para estudar, organizar projetos e até receber amigos, enquanto Hideki se via empurrado para a sala, como se o espaço que ele chamava de lar estivesse sendo lentamente reconfigurado para se adequar à presença dela. Ele tentava reclamar, mas cada tentativa era acompanhada de um sorriso irônico ou de uma resposta rápida e inteligente que o deixava sem argumentos. "Isso é realmente necessário?" perguntou ele, observando Yumi espalhar livros, cadernos e papéis pela cama. "Necessário?" repetiu ela, arqueando a sobrancelha. "Para mim, absolutamente. Para você, talvez uma oportunidade de aprender sobre paciência." Hideki se pegou rindo sozinho, percebendo que, por mais que tentasse manter distância emocional, já estava envolvido demais na rotina dela. Cada gesto de Yumi carregava uma mistura de charme, provocação e audácia, tornando impossível ignorar sua presença ou minimizar seu impacto na vida dele. O dilema moral começou a surgir quando Hideki percebeu que suas próprias emoções estavam mudando. Ele sempre fora alguém que priorizava a lógica e a racionalidade, mantendo distância de dramas desnecessários. Mas Yumi parecia desafiar cada princípio que ele havia estabelecido. Ela o fazia rir em momentos inadequados, provocava pequenas discussões que terminavam em segredos compartilhados e criava situações que exigiam decisões rápidas, muitas vezes envolvendo ética, lealdade e sentimentos que ele não sabia como gerenciar. Um episódio marcou especialmente essa fase. Durante uma tarde chuvosa, Yumi trouxe para o apartamento uma amiga da universidade, e o trio acabou envolvido em uma conversa carregada de significado, onde cada comentário parecia medir limites e testar a paciência de Hideki. Ele percebeu que, apesar do charme evidente de Yumi, aquela amiga tinha a capacidade de desencadear ciúmes, ressentimentos e inseguranças que ele não sabia como lidar. "Você sempre fica assim quando ela fala?" perguntou Yumi, piscando o olho de forma desafiadora. "Não sei do que você está falando", respondeu Hideki, mas a voz traiu a tensão que sentia. "Claro que sabe", retrucou Yumi com aquele sorriso que parecia saber mais sobre ele do que ele mesmo. "Mas não se preocupe, eu gosto do seu jeito confuso." "É adorável." A convivência trouxe também momentos de humilhação involuntária. Hideki descobriu da maneira mais constrangedora possível que Yumi tinha a capacidade de transformá-lo em personagem de pequenas piadas públicas, usando sua própria inteligência e popularidade. Durante um grupo de estudo, ela comentou algo sobre como é divertido ver alguém tentando manter a compostura quando se vive com a garota mais popular da universidade. E todos os presentes riram, deixando Hideki vermelho como um pimentão. Apesar disso, ele não podia negar que sentia uma estranha gratidão por aquela dinâmica. Cada provocação, cada comentário sarcástico, cada gesto inesperado de Yumi fazia com que ele aprendesse mais sobre si mesmo, sobre limites, tolerância e a complexidade de se relacionar com alguém tão multifacetado. Ele começou a perceber que o desafio não era simplesmente conviver com Yumi, mas aceitar que sua própria rotina, sua percepção de normalidade, seria constantemente questionada e transformada. A tensão aumentava quando assuntos do passado de Yumi começaram a surgir.
Ela, que sempre aparentava total controle, revelou fragmentos de histórias que mostravam vulnerabilidade, perdas, decepções e humilhações sofridas. Hideki percebeu que, por trás da imagem impecável e da popularidade esmagadora, existia alguém que havia enfrentado situações dolorosas, injustas e até cruéis. Essa descoberta trouxe uma nova camada à convivência. Agora, ele não apenas se divertia e se irritava, mas também sentia empatia, preocupação e uma vontade inesperada de protegê-la. Nem tudo é glamour, Hideki, disse ela em um momento silencioso, olhando pela janela da sala, enquanto a chuva transformava São Paulo em um quadro borrado de luzes e reflexos. Todo mundo tem cicatrizes. Algumas você pode ver, outras são invisíveis. Ele apenas assentiu, sentindo a complexidade do momento. Aquela era a Yumi que ninguém conhecia. A Yumi que não era apenas a garota mais popular da universidade, mas alguém real, com falhas, medos e uma força silenciosa que a tornava ainda mais intrigante. Os dias seguintes foram uma mistura de pequenas batalhas domésticas, desafios emocionais e momentos de proximidade inesperada. Descobriu que, por mais que tentasse manter distância, sua vida estava entrelaçada com a dela de maneiras que ele não podia controlar. Cada gesto, cada sorriso, cada comentário sarcástico era como uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia montar completamente. Hideki, cansado da constante invasão de rotina, resolveu confrontar Yumi. Ela, por sua vez, reagiu com inteligência, humor ácido e uma capacidade surpreendente de transformar a situação em aprendizado. Você acha que tudo gira em torno de você, Hideki? Disse ela com o olhar firme, enquanto os papéis espalhados pela sala tremiam levemente com a tensão do momento. Não, mas você parece acreditar que pode reescrever minha vida só porque está aqui, retrucou ele, tentando manter o tom firme, mas a emoção transbordando. E talvez eu possa, disse Yumi sorrindo como se aquela fosse a maior verdade do mundo. Mas não é sobre controle, é sobre conviver. Sobre entender que cada pessoa tem seu jeito de existir. Você vai aprender se quiser. Hideki suspirou percebendo que ela tinha razão. Cada desafio, cada situação embaraçosa, cada momento de tensão era também uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e talvez de conexão. Ele começou a perceber que a convivência não era apenas uma série de obstáculos, mas um processo complexo de descobertas sobre Yumi, sobre si mesmo e sobre o que significa realmente dividir a vida com alguém, mesmo que seja por um período curto. A cidade, com sua chuva fina, suas luzes refletindo nos prédios altos e o movimento constante, parece acompanhar cada passo, cada reação e cada emoção dos protagonistas. Hideki, sentado no sofá, observa Yumi se aproximando com um olhar que mistura desafio e gentileza, e ele sabe profundamente que o que começou como um simples contrato de convivência está se tornando algo muito maior, complexo e inevitável. Talvez eu esteja ficando louco, murmura Hideki mais para si mesmo do que para ela. Louco ou encantado? Retruca Yumi, piscando com aquele sorriso que poderia incendiar qualquer dúvida. E assim, entre conflitos, humilhações, provocações e momentos de vulnerabilidade, a relação entre Hideki e Yumi está prestes a alcançar um ponto de virada, onde verdades ocultas, segredos do passado e justiça emocional começarão a emergir. A convivência havia atingido um ponto delicado. Hideki sentia uma mistura de frustração, curiosidade e fascínio constante por Yumi, enquanto ela parecia se divertir provocando-o com cada gesto calculado. Mas, naquela tarde chuvosa de São Paulo, algo inesperado começou a surgir, algo que mudaria a percepção de Hideki sobre ela de maneira definitiva. Tudo começou com uma carta que Yumi recebeu pelo correio. Ela abriu o envelope com naturalidade, mas a expressão que surgiu em seu rosto não era de surpresa nem de alegria. Era uma mescla de medo contido e determinação silenciosa. Hideki, que passava pelo corredor, percebeu a mudança imediata. — O que foi? Perguntou ele, tentando esconder a preocupação na voz. — Nada que te diga respeito, respondeu Yumi, fechando a carta com um cuidado quase teatral. Por enquanto, o silêncio que se seguiu parecia preencher cada canto do apartamento. E Hideki sentiu pela primeira vez que não se tratava apenas de convivência,
mas de algo muito mais profundo e complexo. Ele percebeu que por trás da popularidade e do charme de Yumi, havia camadas de segredos, de histórias não contadas e de cicatrizes emocionais que apenas agora começavam a emergir. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Yumi começou a se comportar de maneira mais reservada, evitando certos lugares da universidade, respondendo com cuidado a mensagens e olhando para o horizonte de São Paulo com aquela expressão distante que escondia algo importante. Hideki, acostumado a interpretá-la através de provocações e sarcasmo, sentiu-se perdido. Ele queria perguntar, insistir, descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo sabia que qualquer movimento precipitado poderia afastá-la. O ponto de virada aconteceu em uma tarde de sexta-feira. Hideki retornava da universidade, quando encontrou Yumi sentada na varanda do apartamento, olhando para a cidade. A chuva havia dado uma trégua, mas as nuvens ainda carregavam tons de cinza, refletindo o clima interno de tensão e expectativa. Posso me sentar? Perguntou ele, hesitante. Claro, respondeu ela sem olhar diretamente para ele. Mas precisa estar preparado. Hideki sentou-se, sentindo o vento frio misturar-se ao aroma do café que ainda pairava no ar. Yumi, então, começou a falar devagar, cuidadosamente, como se cada palavra tivesse peso e importância. Hideki, há coisas sobre mim que você não sabe, coisas que talvez mudem a maneira como me vê. Ele sentiu o coração acelerar, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse. Eu não sou apenas a garota popular da universidade, disse ela, finalmente encarando-o. Há pessoas que acreditam que sabem quem eu sou, mas isso não é verdade. Minha vida não é só festas, fotos e risadas. Há momentos que ninguém vê, dores que ninguém entende e injustiças que ainda preciso enfrentar. A revelação de Yumi deixou Hideki atônito. Pela primeira vez, ele percebeu que a imagem dela, construída por anos de fama estudantil, escondia um passado complexo e doloroso. Ele queria falar, confortá-la, mas não sabia por onde começar. A vulnerabilidade dela era inesperada e, ao mesmo tempo, profundamente humana. E então veio o primeiro sinal de justiça. A carta recebida por Yumi continha informações sobre uma injustiça que ela havia sofrido no passado. Uma professora da universidade, influente e respeitada, havia prejudicado Yumi deliberadamente em uma seleção de bolsa de estudos, espalhando boatos e manipulando resultados. Por anos, ninguém acreditou nela e sua reputação foi questionada, mas finalmente aquela carta trazia provas irrefutáveis de que Yumi havia sido vítima de mentiras e manipulação. Eles pensaram que poderiam me destruir, disse Yumi, a voz carregada de emoção e ironia ao mesmo tempo. Mas agora tenho algo concreto. E finalmente justiça. Hideki sentiu uma mistura de raiva e admiração. Raiva pelos que tentaram prejudicá-la, e admiração pela força e coragem que Yumi demonstrava mesmo depois de tanto sofrimento. Ele percebeu que, por mais que o sarcasmo e a provocação fossem parte da rotina deles, havia algo muito mais sério acontecendo. A vida real, com suas dores e injustiças, estava finalmente encontrando resposta. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles começou a mudar. Yumi, antes sempre confiante e provocadora, mostrou uma vulnerabilidade que despertou em Hideki sentimentos que ele não podia mais ignorar. Ele percebeu que queria estar ao lado dela, não apenas como companheiro de apartamento, mas como alguém que a apoiava, compreendia e protegia. A tensão emocional, antes carregada de pequenos conflitos, transformou-se em cumplicidade silenciosa, onde cada gesto e olhar carregavam significado. O ápice da reviravolta aconteceu quando, em uma assembleia da universidade, Yumi confrontou a professora que a prejudicou anos antes. Com provas em mãos, documentos e testemunhos, ela expôs a verdade diante de todos. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Estudantes, professores e funcionários ficaram chocados com a coragem dela. E Hideki, observando tudo de perto, sentiu uma onda de orgulho e respeito tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Eu sabia que você conseguiria, murmurou ele, ainda surpreso com a força e determinação de Yumi. Obrigada por acreditar em mim, respondeu ela, com um sorriso discreto, mas genuíno. Mesmo quando eu mesma duvidava. A reviravolta trouxe não apenas justiça, mas também clareza emocional.
Hideki percebeu que os sentimentos que cresciam por Yumi eram reais, profundos e inevitáveis. Ele não podia mais negar a atração, a admiração e o carinho que sentia. Yumi, por sua vez, também reconheceu que Hideki não era apenas alguém que dividia o apartamento, mas alguém que estava presente nos momentos importantes, que oferecia apoio e compreensão sem julgamentos. No apartamento, após o episódio da Assembleia, eles compartilharam um silêncio confortável, observando a cidade que agora parecia diferente, menos caótica, mais promissora, refletindo a sensação de vitória e alívio que ambos sentiam. Cada luz de São Paulo parecia iluminar não apenas as ruas, mas também os corações deles, marcando o início de uma nova fase, onde respeito, gratidão e emoção encontravam espaço entre provocação, sarcasmo e humor ácido. Parece que finalmente conseguimos, disse Yumi, quebrando o silêncio com leveza. Conseguimos, respondeu Hideki, sentindo um peso sair do peito. Mas não sem drama, é claro. Eles riram, e aquele riso carregava a leveza de quem sobreviveu a conflitos, enfrentou humilhações e agora se permite sentir algo genuíno e intenso. O clima de São Paulo, com seu vento leve e ruas refletindo o pôr do sol, tornou-se o cenário perfeito para o início de uma nova relação entre eles. Nos dias seguintes, a rotina voltou, mas com uma diferença fundamental: o respeito mútuo, a compreensão dos limites e a valorização das emoções transformaram cada gesto cotidiano em oportunidade de conexão. Hideki e Yumi descobriram que convivência não era apenas sobre dividir espaço físico, mas sobre compartilhar vulnerabilidades, celebrar vitórias e enfrentar juntos as injustiças da vida. Uma noite, Yumi preparava café, desta vez sem caos, apenas com cuidado, enquanto Hideki observa sentado na beirada do sofá, sorrindo discretamente. A cidade lá fora continua a pulsar, mas dentro do apartamento, algo mudou de forma definitiva. A relação deles, marcada por humor ácido, conflitos e descobertas emocionais, alcançou um ponto de equilíbrio e profundidade, deixando claro que o que começou como uma simples convivência transformou-se em uma ligação impossível de ignorar. Ah, sabe, Hideki, disse Yumi, oferecendo a ele a xícara de café. Acho que podemos aprender muito um com o outro. Concordo, respondeu ele, segurando a xícara e sentindo calor no peito. Mas ainda não sei se estou pronto para tudo o que isso significa. Então se prepare, disse ela, piscando com aquele sorriso que agora tinha um toque de ternura, porque a vida gosta de surpresas. O final do semestre se aproximava, e com ele a rotina de São Paulo parecia acelerar ainda mais. O trânsito, as luzes de neon e o burburinho constante da cidade refletiam a energia crescente dentro do apartamento. Hideki e Yumi, após semanas de conflitos, provações e descobertas, começaram a perceber que a convivência tinha se transformado em algo maior do que ambos esperavam. Não era mais apenas dividir espaço, mas compartilhar sentimentos, conquistas e pequenas vitórias cotidianas. Yumi, que outrora parecia inatingível e irreal, agora revelava sua humanidade de forma natural. Ela não precisava mais usar charme ou ironia para chamar atenção. Sua força vinha da autenticidade, do equilíbrio entre vulnerabilidade e coragem. Hideki, por sua vez, descobriu que podia expressar emoções de maneira sincera, sem perder sua própria essência, algo que ele nunca tinha experimentado de forma tão intensa. Cada gesto, cada conversa, cada pequeno detalhe compartilhado entre eles construiu um vínculo invisível, mas sólido, como se o apartamento fosse o palco de uma história escrita por mãos invisíveis, unindo os dois em uma dança de cumplicidade silenciosa. Naquela tarde, o céu de São Paulo estava parcialmente nublado, mas a luz dourada do sol filtrava-se entre os prédios, criando reflexos que pareciam pintar o chão molhado pelas chuvas recentes. Yumi entrou na sala com um olhar diferente, menos provocador e mais sincero, carregando 2 cafés em mãos. Ao notar Hideki, ela se aproximou com passos suaves, quase hesitantes, mas ao mesmo tempo decidida, como se cada movimento fosse cuidadosamente planejado para transmitir algo sem precisar de palavras. Hideki, disse ela, oferecendo-lhe a xícara. Eu queria agradecer por tudo. Ele aceitou o café, surpreso com a sinceridade dela. Por tudo? Pé perguntou, erguendo a sobrancelha, ainda com um toque de humor.
Por não ter desistido de mim, respondeu Yumi encarando-o diretamente. Por ter suportado minha mania de bagunça, minhas provocações, meus dramas, que, acima de tudo, por me ouvir mesmo quando eu mesma não queria falar. O coração de Hideki bateu mais rápido. Ele sentiu uma mistura de orgulho, carinho e uma necessidade crescente de demonstrar sentimentos que até então tinha reprimido. Acho que no fundo sobrevivemos aos meses mais caóticos da minha vida, disse ele, com um sorriso discreto, mas cheio de significado. Ela sorriu, inclinando-se levemente para mais perto, e o silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. A cidade lá fora parecia observar cada gesto, cada respiração, como se os prédios e ruas refletissem a intensidade do momento. Hideki percebeu que, por mais que tivessem enfrentado conflitos e desafios, algo genuíno havia surgido entre eles, algo que ia muito além de sarcasmo e provocações. Amor, respeito e conexão verdadeira. E então aconteceu. Yumi aproximou-se ainda mais, e num gesto suave e quase tímido, tocou a mão de Hideki. Ele não precisou de palavras. O toque transmitia tudo o que ambos sentiam. Admiração, desejo, confiança e a certeza de que aquele momento era inevitável. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar, e São Paulo, com todo o seu caos, desapareceu, deixando apenas o apartamento, o café e eles dois juntos. Hideki, sussurrou Yumi, a voz carregada de emoção. Ela não completou a frase. Não precisou. Hideki, entendendo cada nuance do olhar dela, aproximou-se e beijou-a. Um beijo suave, mas cheio de intensidade, que carregava semanas de tensão, conflitos e descobertas. Era o beijo da reconciliação, da entrega, da confiança mútua. Um beijo que simbolizava não apenas romance, mas a conclusão de uma jornada emocional complexa, onde ambos aprenderam a lidar com suas próprias inseguranças, desejos e sentimentos. Quando se separaram, o silêncio reinou novamente, mas agora era diferente, confortável, cheio de cumplicidade e entendimento. Hideki segurou a mão de Yumi, olhando nos olhos dela com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Acho que agora entendi o que significa realmente conviver com alguém, disse ele, com um leve sorriso. Eu também, respondeu Yumi, recostando a cabeça em seu ombro por um instante. Mais do que apenas dividir espaço, é compartilhar a vida. A sensação era de completude. Cada conflito, cada provocação, cada pequeno gesto do passado transformou-se em aprendizado, criando uma base sólida para o que viria a seguir. Eles sabiam que a vida não seria sempre fácil, que a rotina ainda traria desafios, mas pela primeira vez sentiam que poderiam enfrentá-los juntos, com respeito, carinho e leveza. A cidade continuava a pulsar lá fora, com seus carros, buzinas e luzes, refletindo no asfalto molhado, mas o apartamento agora era um refúgio de emoções compartilhadas. Yumi, sorrindo com um toque de humor, disse: Então, você vai continuar sobrevivendo à minha bagunça? Com prazer, respondeu Hideki, piscando de volta, sentindo que aquela resposta ia muito além do sarcasmo. Era uma afirmação de entrega, de compromisso e de amor. Eles riram juntos, e a cena se prolongou em pequenos gestos de ternura, xícaras de café compartilhadas, olhares que diziam mais do que palavras, e a certeza de que a vida, com todas as suas surpresas e desafios, podia ser enfrentada de mãos dadas. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal, mas com uma diferença essencial. Cada momento era valorizado, cada gesto ganhava significado e cada dificuldade era enfrentada com parceria. Yumi continuava a ser Yumi, charmosa, popular e espirituosa, mas agora com a segurança de quem tem alguém ao lado que entende e apoia. Hideki, por sua vez, descobriu uma nova faceta de si mesmo. Alguém capaz de amar, de se entregar e de enfrentar o inesperado sem medo. E como São Paulo continua a ser testemunha silenciosa da vida de milhões, a história deles também encontrou seu lugar na cidade. Cada rua, cada prédio e cada café frequentado refletiam a trajetória que construíram juntos, marcada por desafios, revelações e, finalmente, romance. O desfecho simbólico aconteceu em um pôr-do-sol que tingia o céu de tons dourados e laranjas. Hideki e Yumi estavam no terraço do apartamento, sentados lado a lado, mãos entrelaçadas observando a cidade que nunca dormia.
O silêncio entre eles era confortável, cheio de cumplicidade e amor, e cada respiração parecia compartilhar a sensação de vitória emocional, de superação e de reconhecimento mútuo. Hideki, disse Yumi a voz baixa, quase um sussurro. Obrigada por tudo. Por ser paciente, por me ouvir e por estar aqui. E eu obrigado a você, respondeu ele com sinceridade. Por me mostrar que a vida é mais intensa, mais divertida e mais bonita quando compartilhada. Eles sorriram, se aproximaram novamente, e antes que a noite de São Paulo tomasse conta do céu, trocaram outro beijo. Dessa vez, mais longo, profundo, carregado de emoção e promessas silenciosas para o futuro. Um beijo que representava não apenas o fim de uma fase, mas o início de outra, cheia de possibilidades, cumplicidade e amor verdadeiro. Enquanto a cidade se acalmava, com as luzes se refletindo nos prédios e o som distante de carros e conversas ecoando nas ruas, Hideki e Yumi permaneceram ali juntos, reconhecendo que cada desafio enfrentado, cada conflito superado e cada emoção compartilhada havia criado algo único e valioso. Um sentimento que, apesar de sarcástico, caótico e inesperado, era autêntico, profundo e inquebrável. O apartamento, antes símbolo de rotina e desafios, tornou-se agora um refúgio de lembranças, afetos e descobertas. Hideki e Yumi, finalmente, entenderam que viver ao lado de alguém não significa apenas dividir espaço físico, mas aprender a conviver com emoções, respeitar limites, valorizar vulnerabilidades e, acima de tudo, celebrar o amor que surge de maneira inesperada e verdadeira. E assim, entre a movimentada São Paulo, a chuva ocasional e o brilho dourado do pôr do sol, refletindo nos prédios, a história deles alcançou seu desfecho perfeito. Justiça foi feita, verdades foram reveladas, sentimentos foram reconhecidos e o amor, com toda a intensidade e leveza que a vida permite, finalmente floresceu. Hideki e Yumi permaneceram ali, mãos dadas, observando o horizonte, conscientes de que o futuro ainda traria desafios, mas seguros de que poderiam enfrentá-los juntos. E em silêncio, perceberam que a vida é exatamente isso. Imprevisível, intensa, cheia de ironias e surpresas, mas infinitamente mais bonita quando compartilhada com alguém que se tornou indispensável,